Hi Angels! Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma tendência de moda muito utilizada nas passarelas. Olha, gente, como o canal tá ficando chique. Então, a técnica de hoje, ela se chama Color Block, que é um look feito com sombras em formas geométricas bem marcadas e geralmente com cores bem fortes e bem vivas. Então, vamos para o tutorial. Já estou com meu rosto limpo, tonificado, hidratado. Também já passei meu primer. E hoje, como o foco da make são os olhos, então a gente vai começar por eles. Vou pegar aí essa paletinha da Toque de Natureza, paleta de sobrancelhas, e vou preencher ali toda a minha sobrancelha, deixar ela bem demarcada, bem bonita. E agora eu venho com esse duo da Ruby Rose, que é metade contorno, metade corretivo. E eu vou aplicar esse corretivo aí em toda a área ali dos meus olhos. A minha cor é a Café com Leite 40, desse corretivo. E ali eu já apliquei, então, em toda a área dos meus olhos, contornei ali a sobrancelha. Para fazer a figura geométrica, nós vamos utilizar aí o auxílio desse Durex. Então, eu vou colar ele ali na parte final dos meus olhos, de forma diagonal. Para eu não ficar me preocupando, então, ali com aquele final. Então, eu sei que quando eu tirar o Durex, ele vai ficar daquela forma ali, bem bonito. Eu escolhi a cor vermelha. Como eu não tenho sombra vermelha, eu vou utilizar esse pancake da Color Make na cor vermelha. Mas vocês podem utilizar uma sombra. E aí eu fiz aí um olho para vocês verem mais ou menos qual que é o desenho da figura que eu quero. E aí agora a gente vai fazer o outro olho. Eu tô utilizando esse pincel da Macrylan. O número dele é R11. E aí, com ele mesmo que eu vou fazer essa forma geométrica, então não tem muito segredo. Eu pego a sombra, e aí eu vou aplicando aí de forma bem precisa essa sombra. Então, vou arrastando ali nos olhos para fazer a imagem que eu quero ali, para fazer o desenho que eu quero. Então, geralmente a gente aplica a sombra e vem esfumando, né? Essa não, essa a gente já aplica aí com bastante precisão. E eu vou arrastando ali o pincel de acordo com a forma que eu quero. E aí, feito isso, eu só preencho ali a parte de dentro. O final a gente não se preocupa, então eu só vou até o final ali onde eu encontro o Durex, porque ali a forma geométrica ele mesmo vai fazer ali com esse Durex quando a gente tirar. Então, fiz aí essa primeira demão, e agora a gente vem com a mesma sombra, só que eu molhei o pincel, então eu umedeci o pincel. Vocês podem aí utilizar um spray com água e umedecer aí esse pincel pra gente deixar essa sombra mais úmida, porque aí ela vai pigmentar mais. E aí a gente vem então com a segunda mão dela, pra ficar bem marcante, uma cor bem forte. E a mesma coisa que eu fiz quando ela tava seca, a gente vai fazer agora. Então eu venho com esse pincel aí da Macrylan, e essa linha que a gente já criou aí com esse mesmo pincel, a gente vai reforçar agora com essa sombra mais pigmentada. Então pode passar aí o pincel bem firme e arrasta ele ali nessa linha pra ficar uma linha bem marcada. E aí depois só preencher a parte de dentro aí com essa sombra. Então aí depois eu venho só preenchendo aí a parte de dentro com essa sombra. Não tem segredo, é bem tranquilo, esse pincel é bem preciso. Mas a gente vai fazer aí depois também um truquezinho, caso você borre aí um pouco essa parte. Então, ali eu não borrei, mas a gente vai vir depois com outro produto. Que aí se vocês, porventura, nessa parte aí, borrarem um pouquinho, a gente consegue ainda consertar esse desenho. Então, fiz aí de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí eu mostrei pra vocês o pancake, pra vocês verem que ele tá úmido, né? Que ele ficou até mais escurecido aí, a parte que a gente colocou o pincel. Então, vou fazer a mesma coisa. Pego um sprayzinho com água e aí molho o pincel e venho aplicando a sombra. Seguro bem firme no pincel para vir fazendo aí essa linha, para deixar esse desenho geométrico bem demarcado. Quanto mais marcadinho, mais bonito ele vai ficar. E aí vocês podem fazer aí da cor de preferência de vocês. Eu escolhi o vermelho, mas poderiam ter feito com o verde, com o azul. Essa tendência é justamente das cores, né? Então, de você brincar aí com as cores, ou usar com as cores. Então, pode escolher aí uma cor de preferência. Eu quis trazer uma coisa vermelha, que eu acho que eu não coloquei nada ainda no canal,
com uma sombra vermelha. E eu gosto bastante dessa cor, então eu quis trazer essa proposta aí no vermelho. Mas vocês podem utilizar aí a cor de preferência de vocês. Então, passei aí já essa segunda mão para ficar bem forte a sombra. E aí agora vem aquele segredinho, se você tiver borrado um pouquinho, agora esse momento a gente consegue consertar aí o desenho. Então, você vai pegar aí a base que você vai utilizar no restante do seu rosto. No meu caso, eu escolhi aí a Cover Up da Mari Maria. Eu tenho utilizado essa base porque ela tem uma cobertura muito boa. A minha cor é MM14. E esse pincel é o 8 da Dailus. Ele também é bem preciso. E aí eu vou passando aí essa base aí nessa parte dos olhos, para também não ficar uma cor diferente do restante do meu rosto. E é nesse momento que, se você tiver borrado ali um pouquinho essa figura, você consegue esconder aí qualquer imperfeição com a aplicação aí dessa base. Então eu mostro para vocês aí que eu vou com o pincel delimitando aí as áreas da sobrancelha, passo ali no contorno dessa imagem aí que a gente fez geométrica. Se eu tivesse algum borrinho ali, eu conseguiria com essa base disfarçar ali e esconder ele. E reforçar ali a marcação da figura que a gente criou. E eu não pego mais produto. Como eu falei, essa base ela tem uma cobertura boa, então eu deixei ali o excessinho dela ali no meio das minhas sobrancelhas. E é esse produto aí que eu vou espalhar no olho inteiro. Então eu só venho pegando mais produto ali do meio da sobrancelha e fazendo as delimitações ali, tanto na figurinha geométrica quanto na sobrancelha, que eu quero uma sobrancelha bem marcadinha. E aí eu adiantei aí o vídeo para não ficar muito longo, mas eu pego ali o produto do meio da sobrancelha e vou fazendo ali a demarcação dessa figura. Então, se você não tem um pincel muito preciso e não conseguiu deixar ela bem marcadinha só aplicando a sombra, aqui nesse momento com a base você consegue deixar então ela bem marcadinha. E aí você consegue corrigir aí qualquer imperfeição que tiver. Tirei aí já os durex, né, que a gente utilizou aí para ajudar a gente. E vou fazer agora o restante do rosto. Então, venho aí com esse corretivo líquido aí da Tracta. Minha cor é o médio escuro. Vou aplicar ele ali no restante ali na parte dos olhos, que eu não tinha aplicado porque a gente fez primeiro a parte de cima. Vou aplicar e vou espalhar ali com o auxílio de uma esponja. Venho com a base da Mari Maria, que é a mesma que a gente utilizou ali nos olhos. Vou passar ela agora no restante do rosto. Vou utilizar esse pincel e venho espalhando. Essa base tem uma cobertura muito boa. E eu gosto de aplicar ela também com esse pincel, que fica bem distribuído, bem uniforme. E aí nesse momento também, se vocês quiserem demarcar ali um pouquinho a parte de onde a gente tirou o durex, também fica bem bonito. Vou pegar esse blush cremoso na cor marrom, é da Color Make. Eu utilizei ele para fazer o contorno aí do meu rosto. Então, tô mostrando aí pra vocês o contorno. E agora a gente vai selar. Então, pra selar, eu vou utilizar aí esse pó da Ken Up nas partes claras. Então, já apliquei e vou espalhando aí pelo meu rosto. Esqueci de mostrar pra vocês esse pó, mas depois, mais pra frente, eu mostro. Agora, quando eu for aplicar o pó do contorno, eu já mostro os dois. Então, esse foi o mais claro que eu usei. E o mais escuro que a gente vai utilizar na parte do contorno é esse pó ultra fino aí da Dailus. Então, também vou aplicar ele ali pra gente selar todo o rosto. E aí eu tô utilizando esse pincel da Make Be, que ele é perfeito pra pó. Ele é muito bom, bem fofinho. Fiz isso, agora eu venho com essa paleta Viva Vida. Gente, milagres acontecem, ó, eu comprei um blush. Comprei esse blush aí na cor mais alaranjada, achei lindo. Falei, já que eu tô sem blush, né? Vários vídeos aí com aquele blush meu que tava bem velhinho. Eu tomei vergonha e comprei um blush novo. E esse é muito lindo. Essa paleta vem blush, iluminador e contorno. E aí eu usei o blush mais laranjinha. Pó iluminador da Dailus, perfeito, sem defeitos. Eu vou iluminar aí meu rosto com ele. Eu aplico sempre o iluminador com o próprio dedo mesmo. Que ali eu gosto de delimitar onde que ele vai ficar. Pra boca, como o olho já tá bem marcante, eu escolhi uma coisa um pouco mais básica. Então, como eu não tenho batom marrom, eu vou utilizar esse blush cremoso aí da Color Make.
E como ele é cremoso, ele vai ficar com um tom bem brilhante. Para matizar esse batom, esse blush, na verdade, que eu tô utilizando como batom, eu vou passar um pouquinho de pó compacto ali. Então, para deixar ele mate. E, gente, esse é o resultado final. Eu achei bem passarela, achei bem legal. Uma proposta bem diferente. É como se eu tivesse com o delineador, mas ao mesmo tempo não, porque eu fiz meio que esse efeito de delineador com a sombra. Achei muito bacana, muito divertido. Tem várias outras formas geométricas que a gente consegue fazer nesse estilo do Color Block. Eu achei bem legal, bem fashion. E tá super em alta, né? Então, esse é o resultado final. Deixei essas fotos aí pra vocês verem como ficou essa maquiagem. Muito linda, bem colorida, muito divertida. E achei super fashion também, tá super em alta. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Bye, angels!